Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, TV Gaiamun, YouTube, eu uso a tribuna hoje para vir fazer um esclarecimento. É a respeito da antecipação da mesa diretora dessa casa. Eu até agora não me pronunciei, assim de público, tive com 2 ou 3 colegas uma ligeira fala, porque fiquei sabendo de alguns andamentos, como a alteração da lei orgânica, quando veio a votação, no dia que veio, subscrito pelos vereadores, e eu usei o microfone lá na minha bancada e disse que eu não estava nem sabendo de que estava sendo antecipado para aquele dia. Então, eu fui pega de surpresa. Anteriormente, quando começaram as conversas a esse respeito, o vereador presidente Eduardo Batista disse que não conversou comigo, eu tinha vindo aqui resolver uma situação minha, e ele conversou comigo de que estavam se falando na antecipação e que não tinha partido dele. Eu digo, não, vereador, tudo bem, não tem problema. Até aí, eu estava aguardando. Por quê? O público, em geral, eu não sei se sabe oficialmente, mas em 19 de novembro, foi feita uma reunião com o prefeito, até porque os antigos não estavam nessa reunião. Então, é preciso que a gente saiba assim, um pouco, um passo a passo de como isso aconteceu. Fomos chamados pelo prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Primeiro os 6 que acompanharam, depois os 4 que não acompanharam na campanha, mas estavam já juntos para a gente seguir essa jornada. Então, naquela ocasião, o vereador Alexandre, com relação à presidência, sugeriu o nome do Eduardo Batista para a primeira mesa, primeira presidência. E o vereador Mário do Peixe sugeriu o meu nome. Tudo bem, se era uma eleição para ser definido dessa forma, eu não me opus a deixar meu nome para compor a mesa como presidente dessa casa. Então, foi feita, já montado a primeira presidência, primeiro biênio e o segundo, foi feita a formação dos demais cargos da mesa, os 5 cargos, para os antigos, que renovaram seus mandatos, que não sabiam, de antemão, aconteceu dessa forma. Não foi desse jeito? Então, pronto, o meu nome estava para o segundo biênio. Foi feita a antecipação, como já falei, né? Foi feito o encaminhamento para alteração da lei orgânica e do regimento interno dessa casa. Até aí, votei, tudo bem, sem problemas. E continua sem problemas, viu, minha gente? Eu só estou aqui esclarecendo. Então, hoje, eu fui pego de surpresa com relação que a eleição já vai ser terça-feira. E daí, alguém pode me perguntar, mas você não era a presidente, a candidata, né? Do segundo biênio? Sim. Por que você não antecipou? Porque eu ia antecipar uma situação que eu tinha 10 pessoas. Eu nem pedi, nem ninguém brigou por espaço, não. Foi tudo na santa paz, na santa calma. E assim foi feito, vereadores.
Na ocasião, era para, no início, acabar com reeleição. Mas aí isso aí já foi o de menos. A reeleição já estava, eu acho que já tinham desmanchado no final da gestão passada. Então, quero dizer a vocês que eu nunca tive vaidade, e dizer de público, que eu nunca tive vaidade de ser a presidente da casa. Para mim, seria uma honra, desde que essa presidência tivesse acontecendo como aconteceu com o ex-vereador Marcílio Régio, que foi unânime, a casa toda por unanimidade. Como aconteceu com o ex-vereador Dr. Clóvis. Então, nesse transcorrer da minha passagem aqui por essa casa, eu apoiei o vereador numa dessas eleições, Carlos Viegas Júnior. Então, nós fomos até o final. Fomos até o final, a gente já sabendo que naquela eleição já estava praticamente perdida, mas eu fui até as últimas. Não faltaram convites para eu votar no outro candidato. No caso de Dr. Clóvis, lembro, vereador Mário do Peixe, eu estava na minha escola, à tarde, o vereador Mário foi lá conversar comigo, e eu disse, não, seu Mário, eu já dei minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Não tinha papel e nada, e nem me interessava ser dessa forma, não foi isso, vereador? E assim transcorreu. Então, eu vim deixar aqui esse esclarecimento, que terça-feira eu tenho um médico em Recife, tenho um cardiologista e endocrinologista. Esses médicos, um atende na terça e quarta, e o outro na terça e quinta. Então, o dia que eu pudesse conciliar era terça-feira. Então, há mais de mês, uns 2 meses atrás, está aqui marcada, né? Nessa minha agendinha, está rabugenta, mas está marcada. E, por coincidência, estava aqui na minha bolsa. Já tinha, inclusive, conversado com o vereador Eduardo. No começo, estou com essa situação, Eduardo, sem problema. Desses médicos, nesses dias e nesses horários, né? Os dias que eu perderia a reunião. Já coincidi uma vez, eu trouxe o atestado médico e foi abonada a minha falta. Porque eu gosto sempre de fazer as coisas, né, correta, como manda o figurino, como manda a lei, o regimento interno da casa. Então, eu não vou me prolongar, que meu intuito é esclarecer, de ter usado a tribuna, era esclarecer, não é? Que também nessa reunião, no dia 19 de novembro, quando as 2 mesas diretoras foram formadas, dia 19 de novembro, não é? Tá aqui, ficou tudo definido, não é? Então, assim, eu quero dizer que, momento nenhum, terça-feira, eu estou com o médico marcado, vocês sabem a dificuldade de marcar médico. Possivelmente eu não estarei aqui, por conta dessa situação. Né? E quero dizer a vocês que, na hora nenhuma, vocês fiquem despreocupados, que o telefone não vai preocupar o sono, o horário do almoço dos colegas vereadores. Eu não vou perder 1 minuto do meu sono, nem vou pedir que vocês me atendam a qualquer hora para eu falar nada com vocês a esse respeito. O vereador Eduardo Batista, tenho amizade com ele de muito tempo e vou continuar tendo. Isso daqui, esse episódio que está acontecendo aqui, não vai aumentar nem diminuir minha relação de amizade, de respeito que eu tenho a Eduardo.
De quem partiu a ideia de desmanchar o que estava pronto, pouco me interessa, ou melhor, não me interessa. Eu não quero saber de quem partiu e não quero saber qual o motivo das 9 pessoas que estavam aqui comigo de não me querer mais como presidente da casa. Pouco importa. O que importa é que eu vou deitar minha cabeça hoje, amanhã, até o final do meu mandato e até o final da minha vida, tranquilo, na santa paz, sabendo que tudo que eu faço é pautado no respeito, procurando ser justo com as coisas que eu faço na minha vida. Tanto na minha vida pessoal, como minha vida, né, profissional, como na minha vida política. Por quê? Tudo isso tem que ser alinhado. Eu tenho que ser correta nas 3 coisas, no mesmo patamar de honra, de respeito, de moralidade. Então, pronto, a gente sabe que, infelizmente, minha gente, a gente tem que tocar nesse assunto. Eu tenho que tocar numa palavra para falar um pouco sobre essa questão. Ah, mas aquilo foi um papel. Lógico, foi um papel. Não é? Que qualquer pessoa, por pouco esclarecida que seja, sabe que um papel desse, riscado aqui no rascunho, isso aqui é com minha letra. No dia 19 de novembro, eu mandei para o vereador Edson, que ele me pediu isso aqui. E depois pedi para a Aninha Diamante. Não é? Então, assim, não estou chateada. De jeito nenhum. Vocês nem pensem que isso aqui vai mudar minha relação com vocês. Não é? A gente só não vai confiar muito, como já se confiou. Não é? Porque, infelizmente, na política, como eu digo, esse papel aqui não tem valor nenhum jurídico. Isso é uma questão de valor moral. Mas, que mais uma vez está indo por água abaixo. Fazer o quê? Perder meu tempo? Incomodar vocês? De jeito nenhum. Mas também eu não poderia deixar de passar em branco, né, que hoje culminou. Eu não rendi essa conversa com ninguém. 2 ou 3 colegas que me procuraram e me falaram da situação, ainda da alteração da lei, mas realmente o dia da eleição, para terça-feira, me pegou de surpresa. E eu tinha que esclarecer também de público o porquê da minha ausência na terça-feira, né? Eu fui no meu médico no início do ano, para voltar com 6 meses em junho, possivelmente, estou voltando em julho. Coincidiu com a eleição que foi marcada agora hoje. Né? Então, fica aqui meu esclarecimento e continuo o meu respeito a vocês e dizendo de quem partiu e o motivo, para mim pouco importa, viu, gente? Hoje eu boto uma pedra nesse assunto, porque não vou querer render, mas não poderia deixar de explicar. Eu acho que qualquer um, na minha situação, usaria a tribuna da casa, porque é daqui que deve partir a nossa fala. Eu não vou procurar a B para estar rendendo conversa, porque eu acho que está muito bem esclarecido, né? Está muito bem esclarecido, e eu não tenho que estar cozinhando muito esse angu, porque angu, quanto mais se mexe, mais não dá certo. Ele tem a horinha dele de ficar pronta. Pronto, terminou aqui, e aqui estamos encerrados. Mas é como eu digo, eu não poderia deixar de fazer esse esclarecimento. Até porque, para justificar a minha ausência na terça-feira, né? Então, aqui os médicos marcados. Já botei para lá, para cá, e terminou, coincidiu no dia que foi marcada a
a eleição, tá bom? Então, encerro por aqui esse assunto. Vida que segue, confiança a gente conquista e meu cordial boa tarde, porque já passa da meio-dia. Fica aqui a minha fala e meu registro.